eu estava andando no estacionamento de um shopping e não era shopping de luxo não. Eu reparei que só tinha carrão. Era T-Cross, era Corolla Cross, era BYD, era Val, tudo carro próximo de 200 mil reais. E essa impressão não foi só minha. No primeiro semestre desse ano de 2026, o Brasil vendeu 1,3 milhão de carros novos. Isso é 19,9% a mais do que o mesmo período no ano passado. Mesmo com a crise pegando, o pessoal não para de tirar carro zero. E você vê a lista, os mais vendidos. Primeiro lugar, Fiat Strada. Quanto tá custando uma brincadeira dessa hoje? De 112 a 147 mil reais. Temos aqui também, um pouco abaixo, Volkswagen T-Cross. 48 mil unidades vendidas, isso aqui em somente 6 meses. E você vai ver o preço entre 120 mil a 173 mil. Descendo um pouco mais, nós temos Jeep Compass, 27 mil unidades vendidas. E uma brincadeira dessa custa a partir de 148 mil reais. Porém tem Compass, e eu nem sabia, de 281 mil. E nessa hora você se pergunta, como tem tanta gente tirando esses carros da concessionária, sendo que o salário médio do brasileiro tá hoje em R$ 3.600. Você que não tem um carro desses pensa, não é possível. Eu devo ter feito algo de muito errado na minha vida. E nesse vídeo aqui nós vamos te mostrar o passo a passo de como tantas pessoas tem comprado esses carros. Porque aqui no Brasil, o carro não é somente um bem de consumo, é um sinônimo de status, é o sinônimo de você vencer na vida. Sendo que nos Estados Unidos é algo totalmente diferente. Eu fui para Los Angeles e Las Vegas esse ano e o pessoal deixa o carro dormindo na rua, mesmo tendo garagem. A garagem serve para guardar a tranqueira. Eles não estão nem aí para nada, nem lavam o carro. Como o carro chegar dessa maneira aqui, avisa, mano, pra gente entrar num bom senso e cobrar um preço justo. Por ser mais acessível, qualquer um tem um bom carro. Aqui no Brasil, muitas pessoas tratam o carro melhor que o filho, melhor que a mulher. Não pode dormir na rua, tem que lavar o carro toda semana, tem que cuidar. E quem chega de carrão é visto por todo mundo como o cara que se deu bem, o bem-sucedido, aquele que venceu na vida. Tanto que o marketing automotivo aqui no Brasil é totalmente diferente do marketing lá fora. Então lá fora eles falam do carro, especificação, motor, conforto. Aqui o foco é muito mais em como você vai se sentir sendo dono desse carro. A partir de 0,99. Como você vai ser visto, qual impressão você vai passar chegando nessa nave. E algo que aconteceu conosco mesmo. Então nós já ganhamos dinheiro na internet há muito tempo. Vão completar 10 anos agora. Eu já morava em um apartamento de 300 metros quadrados. Já tinha milhão na conta. Já fazia mais de 100 mil por mês. E mesmo assim muitos duvidavam. Ex-colegas de escola ficavam se questionando. Tinha aquela fofoquinha. Será que os gêmeos, na verdade belgas na época, né, que nosso canal de games era Belgas TV, ganham dinheiro de verdade? Ou será que não? Mas quando eu comprei meu primeiro carro mais caro, tudo mudou. Foi um Audi TT. Comprei no início de 2020 e na época foi 180 mil reais. Óbvio que eu tinha vontade de ter esse carro muito antes, porém eu esperei o momento certo. Foi só quando eu fui em um aniversário e parei esse carro na rua que todo mundo teve a conclusão que de fato nós tínhamos dinheiro. Não foi por conta do local que nós morávamos, não foi por conta do dinheiro que tínhamos na conta, até porque isso aí ninguém vê. Não foi por conta do número de seguidores, foi somente por conta do carro. E é exatamente isso que eu quero que você preste atenção agora. Para muita gente, trocar o carro não é uma necessidade real. Não é porque eu preciso de um porta-malas maior, ou porque a família cresceu, o carro tem que ser maior, ou então, esse carro já tem mais de 10 anos de uso, vai começar a dar manutenções mais pesadas, eu vou trocar ele agora para pegar um mais novo. A vontade nasce na maioria das pessoas de querer ser visto de uma forma diferente, tanto que muita montadora faz o facelift, muda o design do carro e automaticamente o cara quer trocar o dele pelo mais novo, porque vendo na rua já sabem que não é o carro do ano. Mas óbvio que um carro é muito caro. É difícil de ter o dinheiro para comprar à vista. E nesse momento emocional que o sistema financeiro entra em jogo, com as mãos totalmente estendidas. Porque na concessionária, na multimarcas, o vendedor não vai te perguntar qual a sua necessidade real, o que você precisa no carro. E sim, ele vai pegar na sua mão e falar: me passa o CPF que eu vou ver quanto que o banco te aprova para tirar um carro daqui hoje. E fica tranquilo, porque nós vamos encaixar uma parcelinha que cabe no seu bolso. Quando você começa a somar as parcelas, ver quanto vai pagar no final,
ele já começa a suar frio, porque ele não quer que você faça essa conta. Hoje a taxa de juros para financiar um veículo, um carro, é a mais alta da história. Isso aqui é 2025. 2026 está ainda pior. Isso aqui é site do Banco Central, oficial, para vocês verem. É 22% de juros ao ano, é 26%, é 35%, descendo um pouco mais aqui nós temos 49%. Reagimos já a vídeos de negociação de carro, onde fizemos o cálculo passo a passo e tinha gente pagando uma taxa de juros efetiva total ao ano de mais de 60%. Vai depender sempre do seu score, do seu nome. Porém, se você tem um nome bom, um nome fortíssimo, estará pagando 2% de juros ao mês. E não basta somente você multiplicar por 12, porque são juros compostos. E aqui, trabalhando contra você. Então essa taxa vai dar 26,82% ao ano. Então você pega um T-Cross, que inclusive tiveram que baixar o preço por conta da invasão chinesa. Mas tá lá, modelo mais baratinho, praticamente 120 mil reais. E aí beleza, vai financiar um carro de 120 mil, vai dar de entrada, vou colocar aqui 20%, ou seja, 24 mil, porém se o nome aprovar, o vendedor vai tentar te empurrar sem entrada. E aí tá lá, vai pagar uma taxa de juros. Isso aqui é se o nome for bom, nome bom de verdade. Vai pagar 2% ao mês, e hoje em dia se financia carro em até 72 meses, 6 anos, então só foi aumentando. Antigamente financiava há 2 anos, 24 meses, aí depois já partiu para 4, 48 meses, depois 5 aninhos pagando o carro 60, e agora já tem gente que financia em 72, e tá lá, vai pagar uma parcelinha mensal de 2.527. O camarada pensa, tô ganhando 8 mil, tenho a capacidade de pagar 2.500, então eu vou pra cima. Eu tenho que estar agora de T-Cross, eu tenho que estar de carro novo, eu tenho que desfilar no estacionamento do shopping. Mas agora eu vou ser sincero com vocês, que tem aparecido muito vídeo, não, como tanta gente que ganha 3 mil reais por mês, consegue um carro de 200 mil, e matematicamente isso é impossível. Esse carro aqui é 120 mil, dando entrada a parcelinha já ficou em 2.500. Se a pessoa ganha 3 mil por mês, o banco já nem aprova esse aqui. Imagina um carro mais caro, imagina um carro de 200 mil. Então pro camarada ganhar 3 mil por mês e estar andando de carro de 200 mil, não tem como ter sido ele que comprou. Ou recebeu uma herança, ou o papito deu, ou então pegou o carro emprestado do amigo e tá desfilando com o que não é dele. Aqui no caso do T-Cross, você pegou emprestado 96 mil por conta de entrada e vai pagar no total, depois desses 6 anos, 181 mil, mais a entrada de 24, ou seja, mais de 200 mil nesse carro, sendo que ele custa hoje, 0 km, 120 mil, mas daqui 6 anos, com certeza, ele não estará mais valendo isso, e sim muito menos. Segundo a tabela FIPE, um carro perde em média 15% do seu valor somente no primeiro ano. E é muito simples, então pensa comigo. Vou comprar um carro, vou comprar um T-Cross, 120 mil. Se aparece um usadinho e usou pouco, durante um ano rodou 1.000, 2.000 quilômetros. E ao invés de pedir 120 mil, ele tá pedindo 115. Aí você pensa, não, calma lá, vou pagar 5 mil, somente mais barato. Sendo que o cara já usou, não sei o que aconteceu com esse carro. Prefiro pagar 5 mil a mais e levar zero. Então, para valer a pena comprar um carro usado, o desconto tem que ser muito maior. Se for, por exemplo, 102 mil, que é 15% a menos, muitos vão pensar, realmente vale a pena comprar um carro com um ano de uso, porque eu estou pagando um desconto que realmente valeu a pena. Em 6 anos, a depreciação acumulada de um carro zero costuma passar de 50%. Então, sendo generoso, carro de 120 mil T-Cross, daqui 6 anos, estará valendo 70. Porém, você pagou no total, por conta dos juros, 205 mil. Dando na troca para pegar um novo depois de 6 anos, eles vão querer dar ainda menos que esses 70. E o pior de tudo, durante esses 6 anos, enquanto você estava pagando o financiamento, o carro ainda não era seu, por mais que estivesse no seu nome. Enquanto o financiamento corre, o carro fica alienado. É do banco. Se você atrasar 2, 3 parcelas, o carro que você já comprou vai embora igual. E é por isso que muita gente tá com a parcelinha do carro atrasada e não deixa mais na casa dele. Coloca na casa da sogra, coloca no estacionamento do amigo, deixa até na rua. E muitos se endividam ainda mais, até mesmo perdem o carro por não conseguir pagar, porque só consideram o preço da parcela. Então tá lá do T-Cross, a parcela vai ficar em 2.500, 2.527, vocês já viram. Porém o IPVA aqui em São Paulo é 4%. Isso aqui é sim um roubo. Isso aqui sim é um absurdo. Porém é realidade e você vai ter que pagar. Então tá lá 4% dos 120 mil, 4.800 reais por ano. Num T-Cross. Vai dar em média, sendo que nem dá pra parcelar em 12, 400 reais por mês. Seguro para um SUV desse porte gira em torno de 3 a 4 mil por ano, dependendo do perfil e da cidade. Então pode colocar mais 300 por mês. Se for mais novo, se o risco for maior,
vai ser ainda mais. Manutenção preventiva, troca de óleo, filtro, pastilha de freio, revisão, mais R$150 por mês. Isso aqui é sem contar imprevisto, sem contar que o motoqueiro bateu no teu retrovisor e arrancou ele fora. Então, somando tudo isso com a parcela, nesse T-Cross, o custo real fica em torno de R$3.800 a R$4.000 por mês. Eu tenho certeza que muito brasileiro que tá desfilando com o seu SUV no estacionamento do shopping, se for colocar de fato na ponta do lápis o quanto ele gasta com o carro, muitas vezes tá indo mais da metade do salário. E aí eu quero que você me responda: metade de tudo que você ganha em um mês para sustentar um carro, é você de fato que desfruta do carro, que aproveita dele? Ou é o carro que tá se aproveitando do seu trabalho para você bancar ele? E agora eu quero que você preste muita atenção, que é aqui que a conta vira do avesso. Então, ao invés de você financiar esse T-Cross de 120 mil, a pessoa decide pegar um carro usado, mais simples e à vista. Somente a entrada do T-Cross, os 20%, fica quase 30 mil. Você poderia estar pegando um Ford Ka 2013, 27.700. Poderia estar pegando aquele Golzinho 2010, 2011, 27 mil. Prefiro bolinha ainda. Poderia estar pegando um Clio 2013, 2014, 28.900. Esses carros não vão te trazer status, você não vai sair desfilando. E até mesmo algumas pessoas podem achar que você está quebrado. E sim, é revoltante um carro com tantos anos de uso custar tudo isso. Porém, hoje, essa é a realidade do Brasil. E esse carro, por mais simples que seja, vai conseguir te levar para o trabalho, vai conseguir levar o seu filho na escola. E por ter pago o carro à vista, o preço que você dá na parcela todo mês do T-Cross 2.500, você vai investir. Então, pode procurar no Google Dinai Calculadoras, já vai clicar aqui na calculadora de juros compostos e vamos no passo a passo. Vai começar do zero e vai fazer esse aporte de R$ 2.500 por mês. Vai ter um rendimento médio, colocar aqui 1% ao mês. E o período, você vai pagar durante 72 meses, então tá lá 6 anos. Após esse período, você vai ter R$ 262 mil investidos e ainda vai ter o teu carro simplesinho na garagem. Enquanto isso, no outro cenário, você pagou um monte de juros pro banco e a única coisa que você tem é aquele carro, aquele T-Cross, com 6 anos de uso, que vai estar valendo por volta de 70 mil. E aqui você poderia estar investindo mais, porque só de PVA você vai pagar muito menos. E vai ter inflação daqui 6 anos, esses 262 mil não vão ter o mesmo poder de compra de hoje. Então vou colocar aqui uma inflação 6% ao ano. Você vai ver na tua conta 262 mil, porém que vai ter um poder de compra de 185 mil. E você do outro lado sabia que qualquer brasileiro que é classe média, compra carro 0 km financiado, poderia ser milionário em menos de 20 anos, somente fazendo essa estratégia aqui? Duvida? Nós vamos te provar. Em 2006, o pai de um amigo nosso comprou um Corolla 0 km e financiou em 4 anos. Aí se passaram os 4 anos, chegamos em 2010 e ele pensou, não, esse carro aqui já deu 4 anos, vai começar a depreciar muito. Eu vou pegar ele e vou dar de entrada na própria concessionária. Você já sabe que a loja vai jogar o preço do carro dele lá para baixo e vou financiar outro. Agora eu quero mais bacana. Pegou um Civicão em 2010 e continuou pagando parcelas durante mais 4 anos. E aí chegamos em 2014. Esse Civic com 4 anos de uso, ele pensou, não, agora tem que pegar outro e eu vou pegar um ainda mais caro, que ele sempre foi progredindo um pouco. A Corolla, depois o Civic, foi lá, pegou um Jeep Compass. Mesma coisa, deu o Civic de entrada, parcelou mais 48 vezes. Então vocês viram aqui, em somente 6 anos, com a parcela atual, que aí tem que pegar a realidade de hoje, de um T-Cross, ele chegaria nesse patamar de patrimônio. Porém, se ele repete isso mais 2 vezes, então 6 anos viram 12 anos, depois viram 18 anos. 2 trocas de carro. Trocou de carro 2 vezes, então tá lá, com esse mesmo rendimento. E aqui eu vou colocar o reajuste do aporte também, além da inflação, porque daqui 4 anos a parcelinha dele vai ser 2.500. Já vai ser mais o próximo carro que ele vai pegar. Então tá lá, depois desses 18 anos, ele chega em um patrimônio total de 2.720.000, porém, óbvio, daqui 18 anos, esses 2.720.000 não vão ter o mesmo poder de compra que esse dinheiro tem hoje. Já corrigido pela inflação, vai ter um poder de compra de 952 mil. Mas é óbvio que para conseguir esse rendimento de 1% ao mês, não é deixar tudo na renda fixa, não é deixar tudo em uma caixinha, e sim montando uma carteira diversificada. Até porque, hoje a Selic está muito alta, porém a média dos últimos 20 anos ficou em 10,2% ao ano,
tirando imposto de renda, 8,72% ao ano. Esse rendimento tá mais próximo de 0,5% ao mês do que 1% ao mês. Inclusive, para você que já investe, vamos liberar nesse vídeo aqui 12 vagas para que você tenha uma análise completa da sua carteira de investimentos por um especialista da nossa equipe da Dinai Capital. Porém, infelizmente, muitas pessoas vão lá, sabem que tem que investir, tem que atingir a liberdade financeira, mas não tem tempo para acompanhar os investimentos. Então esse aqui é um seguidor que chegou para análise, ele tinha um perfil mais conservador. E aí o gerente dele chegou e falou: ah, você é mais conservador? Então vou colocar bastante renda fixa na sua carteira. E colocou aqui CRA da Raizen, que está em recuperação extrajudicial. Colocou debênture da Braskem também. Então, na carteira dele tinham produtos ruins, que não eram de acordo com o perfil dele, com o objetivo dele. Porém, o gerente, por ter indicado, por ter vendido, ganhou a comissão dele. Imagina você estar vivendo um degrau abaixo, investindo todos os meses e tendo uma rentabilidade muito aquém do que poderia ou até mesmo podendo perder dinheiro. Então, para você ter essa análise gratuita com um especialista, basta clicar no link da descrição, comentário fixado, ou você que está vendo da televisão, escanear esse QR Code aqui com o seu celular, você vai preencher algumas informações e o especialista vai te chamar para essa análise. E aqui na Dinai Capital é análise de verdade. Temos outras empresas que oferecem essa análise gratuita, mas na verdade não tem análise nenhuma, somente conta a história da empresa e pronto. E esse vídeo aqui não é para falar que você tem que ter um carro simples, que você não pode comprar o que você tem vontade e tem que investir todo o dinheiro, até porque seria hipocrisia. Então eu gosto sim de carro, gosto de coisa boa, mas tem que ser algo de acordo com a sua renda e com o seu momento. Eu e o Renan lá atrás, quando fomos comprar nosso primeiro carro, e ainda por cima era um carro para dividir, para eu e ele usarmos. Cada um já tinha investido na conta 250 mil reais, somando os dois, 500 mil. E a nossa vontade de verdade já era de tirar aquele Audi TT que na época custava por volta de 200 mil. Porém, nós paramos para pensar, calma lá, ainda não é o momento. O primeiro dinheiro que nós ganhamos foi para quitar a dívida da nossa mãe e quitando na hora, dando para o banco, foi 80 mil reais. Nós não podemos gastar praticamente metade do nosso patrimônio somente para comprar um carro. Não é o momento e nós seguramos. Tanto que o primeiro carro que compramos foi em 2015, que na época foi 60 mil reais. Quando eu comprei o Audi TT de 180 mil, eu já tinha mais de 10 vezes o valor investido. Depois eu fui lá, comprei a Porsche Macan, mesmo raciocínio. Então nós consideramos que para você comprar um carro de luxo, que é algo supérfluo sim, você tem que ter uma boa margem, um bom dinheiro investido antes de tomar essa decisão. Mas não estou falando para você que vai comprar um carrinho básico de 30 mil, porque você precisa no seu dia a dia para levar seu filho na escola, para trabalhar, que você tem que ter 10 vezes mais. Ah, o carro é 30 mil, eu tenho que ter 300 mil. Porque isso sim é um absurdo. Se vai melhorar muito a qualidade de vida da família, às vezes vale até a pena financiar e pagar juros sim, porém ter esse conforto a mais. Agora, para quem ganha 10 mil reais por mês, vai pagar 2.500, igual simulamos aqui do T-Cross, somente da parcela, fora os outros custos do carro, aí sim eu vejo que é total loucura. Nós não estamos aqui para impor nada, para ditar o que você tem que fazer com seu dinheiro, mas ao final, cada um vai colher aquilo que plantou. Se você acredita que de fato vale a pena, não, a cada 6 anos eu vou lá, troco de carro, eu vou estar desfilando no shopping, eu vou estar mostrando para os outros, porém ao final de 20 anos você não tem nenhum real de patrimônio, nenhum real investido, mas para você fez sentido, valeu a pena? Cada um faz o que preferir, mas aí que fica a pergunta, durante todo esse tempo, foi você que usufruiu do carro, você que aproveitou dele, ou ele que se aproveitou de você e do seu trabalho? É isso aí, link para análise de carteira na descrição e até o próximo vídeo.